O senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão, aliás, do Republicano, em entrevista ao UOL, ele disse o seguinte: vê que houve uma tentativa de golpe no Brasil, no Brasil, mas reconhece que o fim do governo Bolsonaro foi melancólico. Será que o Mourão quer sair bem na fita agora, hein, com os militares, que inclusive estão delatando e entregando detalhes da articulação de esquema golpista com o envolvimento de Bolsonaro? Olha só, a gente vai debater isso, vai ver essa entrevista agora no plantão do Meteoro. Na chamada eu quase falei Hamilton Mourão, mas é Hamilton Mourão, enfim, você sabe quem é, né? A gente vai chamar a Day aqui na tela. Day, essa entrevista ela é importante porque ela traz uma percepção que a gente ainda não tinha visto de alguém muito próximo do Bolsonaro, do governo, e que participou do governo ativamente desde o início. Então, esse já é um destaque, né? Exatamente. O Mourão, para mim, ele sempre foi uma incógnita, porque ele é uma figura inteligente, sempre foi uma figura inteligente dentro do governo de Bolsonaro. Por mais incrível que isso pareça, ele sempre foi uma figura inteligente. Ele sabia exatamente aonde ele estava entrando, ele sabia exatamente a que passo ele estava de cometer um delito ou não. Então, ele sempre foi aquela figura muito lúcida em determinados momentos que o Bolsonaro não é. Então, eu sempre considerei o Mourão uma figura perigosa dentro desse esquema da extrema-direita. E, no momento, com o cargo público, ele segue na mesma linha. Observem que, em momento nenhum, ele se entrega no processo. Ele não diz que ele participou de nenhuma reunião, pelo contrário, ele faz questão de dizer que ele não era convidado nem para um cafezinho quando o Bolsonaro decidiu que ele não seria mais o vice, né, no processo de reeleição. Mas ele defende, o Mourão ele tem umas nuances bem interessantes. Ele defende, por exemplo, o Freire Gomes, ele defende o general Freire Gomes, né, uma patente mais alta, mas ele já não defende o tenente-coronel Mauro Cid. Ele diz que, inclusive, a pessoa mais fraca dentro desse processo é o Mauro Cid, que é justamente o delator. Ele reconhece que Bolsonaro deveria falar do fim da eleição e admitir a derrota nas urnas desde o começo, mas, ao mesmo tempo, ele fala que ele não considera a minuta como ato de golpe, porque minuta não é golpe. E o que seria? Como é que a gente chama quem está tentando tomar o Estado e quem está tentando prender qualquer pessoa que não queira tomar o Estado? A gente chama de quê? De pacifista? Eu não sei outro nome para chamar Bolsonaro nesse contexto, né? Não tem como não chamar de golpista, não tem como não chamar, né, de, se ele realmente for comprovado que ele estava em todo o processo de crime, como a gente tem gravações, como a gente tem o diário do Heleno, como a gente tem filmagem dele na reunião ministerial, né, não é um machismo nesse ponto de partida, a gente já pode dizer, como ele estava em todos os acordos que eram feitos nesse ponto, a gente já pode dizer que o Bolsonaro, pelo menos, ele já sabia que estava acontecendo ali uma articulação para prender figuras constitucionais que poderiam barrar um golpe e tomar o poder, né, e manter o poder entre algum aliado ali deles, o que é algo extremamente perigoso. Então, isso é um crime, sim, é inconstitucional. O Mourão tentou amenizar, porque Mourão é militar, vamos lembrar que ele é do Exército, e ele não vai se dispor com os militares, que é um do grande eleitorado dele, mas ele seguiu muito nessa linha. Vamos assistir o vídeo, porque o vídeo, inclusive, é ótimo, que a gente vai percebendo esses vai e voltas, assim. Foi uma entrevista para o UOL, que ele falou tudo isso. Coisas muito boas, e no final teve esse fim que eu considero melancólico, viu, Thales? Eu não fiquei satisfeito com o final do nosso governo, né? Que tínhamos que ter reconhecido a derrota. Perdemos por pouco, mas perdemos, né? E aí até digo, dar uma resposta clara: perdemos agora, mas vamos nos melhorar para voltar mais forte em 2026. Eu acho que isso é do jogo democrático. A alternância de poder faz parte. Então, senador, e entender sempre que não somos inimigos, somos adversários, só isso. Nessa linha de inimigo e adversário, senador, houve um aspecto da...
Curiosa essa fala, né, Dai? Curiosa porque durante todo o período em que a gente viu o governo anterior, tratava sempre o outro lado como inimigo. Exatamente, não era somos adversários neste campo, não. Até porque as ofensas da extrema-direita, muitas vezes, são ofensas pessoais. Elas não se abstêm, elas não ficam apenas no campo político, como deveria acontecer. São sempre ofensas pessoais, com uma riqueza de fake news, de notícias que são tiradas de pinceladas de talvez verdades ou não, alucinação pura, e são largadas como verdades absolutas, né? Então, é o que a gente tem. Falta argumento, tem muito ódio, e a gente não consegue ter um debate verdadeiro, um debate vou dizer que na altura, não debate de valor, de construção, como a extrema-direita. Em geral, eu gosto muito do livro da Marcia Tiburi, que não há diálogo com o fascista, porque, de fato, você não consegue dialogar com a extrema-direita, com o fascismo, porque eles não querem diálogo, eles não vão dialogar. A gente está ali, muitas vezes, brigando batendo na porta, literalmente. No máximo, você ouve um eco ali, um retorno do que você mesmo está tentando reverberar. Não tem diálogo. E eles tentam fazer essa construção de bem contra o mal, de nós contra eles, mas no final ele diz, não, mas não somos inimigos, porque hoje ele está no Congresso, ele não está mais no papel do executor, ele está no papel do legislador, e aí a figura muda, né? Ele tem que fazer acordos, ele tem que negociar, e essas negociações ele entende hoje exatamente o que é, né? Essa negociação, eu toma lá da cá, é justamente essa negociação que precisa ser feita, porque o Brasil democrático é aquele Brasil que precisa de debates. Por mais que a gente possa não gostar muito do Congresso ou de algumas outras questões que possam acontecer, mas é assim que funciona a democracia no nosso país. A gente tem também um outro vida que é que o Mourão ele mostra um pouquinho, talvez, de ressentimento com o Bolsonaro. Ele fala que ele não era convidado nem para um cafezinho. A coisa que tem que ficar clara é o seguinte: a partir do momento que o presidente Bolsonaro ele escolheu o Braga Neto para ser seu candidato a vice, e isso foi ali pelo final de 2021, início logo de 2022, antes de eu pensar em me candidatar ao Senado, ele me colocou de lado. Tá? Então, ele não me chamava nem para o cafezinho. Então, eu fiquei tocando ali as minhas atribuições restritas de vice-presidente, e em fevereiro eu tomei a decisão de me candidatar ao Senado, me filiar a outro partido político. Lembrem que eu era do PRTB, fui para o Republicano, e aí toda essa trajetória. Durante aqueles 2 meses pós o resultado eleitoral, eu sabia que tinha algumas reuniões ocorrendo lá no Palácio da Alvorada, até porque vocês da imprensa estavam publicando, mas ninguém comentou nada comigo, eu não tinha acesso a nada. Eu fui lá 2 vezes para falar com o presidente, uma no dia da derrota da eleição, e ele não me recebeu, porque eu não queria receber ninguém, e outra vez, após nós retornarmos da cerimônia de declaração de aspirantes da AMAN, eu fui conversar com ele e pedi a ele que fizesse um discurso à nação, reconhecendo que tinha perdido a eleição, que criticasse o que ele quisesse criticar em termos da parcialidade da ação do Tribunal Eleitoral, que passasse a faixa o presidente Lula e que pedisse para as pessoas que estavam na frente dos quartéis que retornassem para suas casas e agradecesse o apoio daquelas pessoas. Olha só, já tirou dele. Muito bem tirado, inclusive. Ó, vocês podem assistir lá os vídeos. Eu não apareço em vídeo nenhum. Eu não fui chamado para o cafezinho, nem para participar do golpe. Mas, peraí, não foi golpe, mas eu não fui chamado. É ligeiro, né? Eu acho, né? Eu sempre falei a mesma coisa que eu falo sobre ter atenção com a Michelle Bolsonaro, eu falo sobre o Mourão. Ele sempre foi muito inteligente, muito articulado, e dentro da extrema-direita, esse pessoal é que a gente precisa realmente ficar de olho, porque a gente sabe que o Bolsonaro tem uma turma que vai seguindo o ritmo dele, mas o Bolsonaro ele fala demais, né? Então, é dessa galera aí também que a gente precisa ter medo, porque eles estão ocupando vários espaços que são complicados. Mas eu acho que o Mourão entrega mais, viu, gente? Eu acho que o Mourão entrega, talvez, aí nos próximos dias, porque conforme eles vão caindo, eles vão atirando neles mesmos.
Então, eles vão atirando e vão dando muita coisa pra gente. É maravilhoso. A gente tá vendo todo mundo soltando a mão de todo mundo. Quase tocou a música triste do Chaves, quando ele falou que não foi convidado nem para o cafezinho, né? Quase tocou aquela musiquinha triste do Chaves. Pecado. Fiquei triste por ele também. Ó, que pena, Mourão. Dai, obrigado por mais um plantão, viu? Obrigada. Vamos lá, até mais. E a gente encerra esse plantão por aqui, esperando você no próximo plantão. Sempre lembrando para você dar uma olhada aí nos nossos créditos, seguir os nossos plantonistas que fazem esse trabalho muito legal. Grande abraço, até a próxima.